Povo, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui no mais uma live no Léo e Carol Ensina. Sou o professor Leonardo Mendes, essa é a doutora Carolina Bela, e hoje nós contamos também com a ilustríssima presença da doutora Andréa Bonvini. Já vou colocar ela aqui em cima, vou subir ela no vídeo. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Ficamos muito felizes, tá? Vou já chamar ela aqui para vocês já verem a Deia já, né, Deia? Seja bem-vinda. Já tá aí já, né, Deia? Tudo bem? Eu já tô me sentindo do canal já. Isso mesmo. Seja Vai bem-vinda. ser um trio agora. Seja muito Ai, bem-vinda. Deixa eu só ver a luz obrigada. aqui. Pessoal, boa noite. A gente vai falar hoje, dando um pouco de continuidade no que a gente fez na nossa conversa da semana passada. Tá, o áudio tá ok? Só dando um pouco de continuidade na nossa conversa da semana passada, que a gente falou a respeito da importância de uma nutrição correta para o paciente com fibromialgia. E hoje o nosso tema aqui, já vou colocar os slides, que a gente vai tratar sobre a importância da alimentação para o ácido úrico e para o paciente com gota. Então, eu vou ficar mais no backstage aqui, a minha cara tá até sumindo um pouco aqui. Eu vou ficar um pouquinho aqui no backstage e aí eu vou passar a bola para a doutora Carolina e para a doutora Andréia, e bom bate-papo para vocês. Deia, assume aí que Pode assumir, Andréia. Pera aí, agora a gente já sabe como. Tô sozinha? Não tem problema, vamos lá. Bom, pessoal, vocês já me conhecem. Quem viu, né, a live passada, se não viu ainda, assista, que tava cheia aí de orientações, de algumas novidades também, para a gente fazer esse tratamento nutricional da fibromialgia. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a gota. Vou me reapresentar, então, para quem ainda não me conhece, eu sou Andréa Bonvini, eu sou nutricionista, especialista, na verdade, pós-graduada, né, na área de nutrigenômica e nutrigenética. Tive o prazer de fazer o meu doutorado com o professor Léo e também, né, conheci a Carol aí durante a nossa trajetória na docência, que a gente exerce aqui na universidade, principalmente nos cursos de graduação em saúde. Bom, conforme a gente trouxe, né, na aula passada e a gente comentou um pouquinho da fibromialgia, então a gente está nessa área de doenças reumatológicas, principalmente. E é importante, quando a gente fala de ácido úrico, de hiperuricemia, quando a gente está falando de gota, a gente contextualizar um pouco onde que isso está, né? Do que isso faz parte, o que é o ácido úrico, afinal? Isso é gerado dentro de mim, é algo que eu consumo, de onde vem? Então, o ácido úrico, ele vem do metabolismo das purinas. O que são purinas? Então, lá no nosso material genético, no nosso DNA ou no nosso RNA, eu tenho algumas bases ali que vão constituir, que vão dar forma, a origem a esse material genético. E alguns desses componentes, até está na foto aqui, bem pequenininho, como algumas bases, como a adenina e a guanina. Então, quem se lembra aí das aulas de biologia, A, T, C, G, as bases nitrogenadas. Então, essa base A e essa base G, quando elas são degradadas, então elas são metabolizadas pelo nosso organismo, no sentido de serem excretadas, de serem eliminadas, eu tenho toda uma cascata e uma reação que acontece até que essa purina seja convertida em ácido úrico. Então, passa de purina, hipoxantina, xantina, até o próprio ácido úrico. Uma vez formado, então, eu vou fazer a excreção renal dessa substância, que vai ser eliminada pelos meus rins aqui no caso. Essas purinas, elas podem também vir da minha alimentação ou elas podem ser produzidas dentro do meu organismo. Então, sim, todas as células vegetais, as células animais que possuem material genético, seja ali uma planta, seja uma carne que eu estou consumindo, vai apresentar essas bases. É o material genético que define
os seres vivos, no caso. Então, sim, eu consigo tanto consumir, quanto eu consigo produzir dentro do meu organismo. O que acontece? Então, quando eu tenho o desenvolvimento da gota, o que precede essa doença é a hiperuricemia. Então, esse emia vem de concentração no sangue, concentração do quê? De ácido úrico. Então, uricemia aumentado. Então, esse hiper vem de elevado, de maior. Então, eu tenho uma hiperuricemia, que pode ser tanto um problema ali de eliminação renal diminuída, então, uma insuficiência renal crônica, até uma insuficiência aguda, né, em alguns casos, mas muito transitório, ou pode ser uma formação aumentada desse ácido úrico. Então, a gente chama de hiperprodutores. Então, eu estou produzindo mais do que deveria. As causas aí para ter esse aumento na produção, para eu ter uma formação aumentada que me leve à hiperuricemia, podem ser várias. Então, varia desde deficiências de enzimas que promovem, né, o metabolismo, ou que participam direto ou indiretamente do metabolismo das purinas, alguns erros inatos do metabolismo também, então são defeitos, digamos assim, é feio falar essa palavra, mas deficiências genéticas, então ali congênitas desde o nascimento, que você não tem a produção de uma determinada enzima que participa dessas reações no nosso corpo. Então, erros inatos do metabolismo de carboidratos, principalmente, aí do glicogênio, é uma das principais envolvidas. Eu tenho também alguns agravantes. Então, outras doenças que envolvem o metabolismo da nossa moeda energética, que a gente chama de ATP, o exercício físico extenuante, então, muito intenso, pode causar também um aumento da concentração de ácido úrico, promovendo uma hiperuricemia. A questão dessa hiperformação, ela também tem muito a ver com a minha capacidade de eliminá-lo. Então, normalmente, esses dois aspectos, eles andam um pouco atrelados, apesar de o problema na excreção renal ser muito mais significativo, muito mais presente. Então, cerca de 80% dos casos envolvem uma excreção prejudicada. E como o rim tem essa função de filtrar o sangue, acaba acumulando essa substância ali na minha corrente sanguínea, que, por consequência, vai acabar se depositando, então formando os cristais de urato nas minhas articulações. E aí eu tenho essa doença que compromete principalmente as articulações, que é a gota. Estou conferindo. Léo e Carol, me escutam? Eu não consigo ver vocês nem ouvir vocês. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos sim, Ideia. Sim? Tá Perfeito. perfeita Então, as suas sim, colocações. perfeito. então, beleza. Porque eu achei que eu estava sozinha. Eu falei, então, Não, a a gente tá gente aqui. deixou para você ficar E a gente mais à vontade. só mutou o microfone aqui para não dar nenhum ruído, para você concentrar e meter bala aí. perfeito. Mas a Carol é a reumato aqui e ela pode me corrigir se eu falar qualquer besteira. Mas Não, tá é de boa. importante essa parte aí, né, Isso também que eu falei agora é muito importante para vocês valorizarem o cuidado multiprofissional. Então, sempre tem aquele que tem a sua expertise, tem a sua área de atuação. Então, do mesmo jeito que eu não me sinto confortável ali, à vontade de invadir a área de um reumato, de um endócrino, de um gastro, eu também gosto ali de valorizar a minha área da nutrição. Então, essa é a parte legal, né? Trabalhar em equipe. Eu acho que essas lives, assim, que a gente faz esse trabalho sob vários pontos de vista, eu acho que eles trazem muito crescimento. Enriquece bem, né? Com certeza. Enriquece muito bem. Então, essa parte aqui de purinas é só para a gente dar uma contextualizada de onde vem esse ácido úrico, né? Então, Exatamente. eu tenho ali uma hiperuricemia, eu sei que ele causa gota, mas eu não entendo de onde ele vem, eu não entendo o que eu tenho que fazer. Eu falei que eu produzo naturalmente no meu organismo, mas esse é um fator, né, teoricamente não modificável. A minha produção até pode ser maior ou menor,
Só que o que vai causar esse aumento na produção ou essa dificuldade de eliminá-lo é muito variável e às vezes é um fator que eu não consigo modificar. Porém, as purinas também são consumidas por meio dos alimentos. Então, sim, eu tenho um fator não modificável, mas eu tenho aí um fator muito modificável, que é o que eu queria trazer agora aí para vocês. Então, dando uma reestudada e uma lembrada dessa questão da gota, eu achei alguns dados recentes que eu até achei muito alarmante. Carol, queria que você desse aí um panorama do que você vê no consultório na sua prática, que é o aumento da prevalência da gota, né? Então, ela aumentou de incidência, de frequência e de prevalência. Então, principalmente os homens, né, são mais afetados, então, principalmente os homens mais idosos, as mulheres, uma porcentagem um pouquinho menor, mas que ainda é alarmante. Inclusive, nesse artigo, eles mencionavam proporções epidêmicas, nossa, dá até, né, desespero, mas proporções epidêmicas aí da gota na população, isso mundial. E a gente percebe que não tem distinção de condição socioeconômica. Então, não tem ali uma prevalência em uma maior população de uma determinada condição ou outra. Você observa isso na sua prática? Então, Déia, tem aumentado, sim, né, a prevalência, acho que por conta de hábitos. Eu vi ali, acho que você vai colocar também, a gente tem outros fatores externos que podem aumentar o ácido úrico, né, medicamentos, certas doenças. Então, a gente tem que investigar, porque isso também é uma causa de artrose, né? Às vezes a pessoa faz a primeira crise, às vezes vai ficar anos sem ter outra crise, e vai descobrir lá em torno dos seus 30, 40, 50 anos. Está muito ligado a hábito, né? Antigamente era conhecido como a doença dos reis, né? Era uma doença dos nobres, pelo padrão alimentar, pelos hábitos dos nobres, mas hoje a gente vê que isso não tem mais essa diferenciação socioeconômica assim. Concordo plenamente com você. Isso, mas está diretamente ligada aos hábitos. Então a gente sabe que aquele paciente que se alimenta mal, que insiste às vezes em ter uma alimentação que a gente sabe que vai influenciar nesse metabolismo das purinas, que vai aumentar o ácido úrico, vai fazer diferença. Porque a gente não tem, o ser humano não tem substâncias, nem tem como degradar esse ácido úrico. Ele é excretado, como você colocou, por via urinária ou por via intestinal. Menor parte intestinal, maior parte urinária. Né? A gente não tem como ele degradar. E aí, quando ele começa a ficar em excesso, ele vai acumulando. Acumula nos rins, né? Pode causar pedra nos rins, acumula nas articulações, né? São essas crises de gota que provocam artrite. E a gente sabe também que ele aumenta risco cardiovascular, porque a chance desse paciente ter AVC, né? Ter um derrame, ter um infarto. Então, a gente vê aí a importância de cuidar do ácido úrico, né? E o que eu acho engraçado é que às vezes a pessoa espera que esse ácido úrico esteja alto somente no sangue. E às vezes ele não vai estar, porque o ácido úrico está todo dentro da articulação ou na urina, e às vezes esse paciente não percebe que ele tem, por exemplo, gota ou alguma doença ligada, né, a esse metabolismo do ácido úrico e que está gerando, por exemplo, dores articulares. Uma coisa também que às vezes a gente observa, às vezes também, paciente às vezes que tem mudança brusca de peso, mudança brusca de padrão alimentar, e aí acaba precipitando crise. Olha, é interessante isso, né? A gente vê que realmente tem uma ligação importante ali com a alimentação, de fato. E, inclusive, estima-se muito, né? Fica ali conjecturando quem é o grande culpado por catalisar essa formação, por acelerar essa produção do ácido úrico ou por dificultar a sua eliminação. Então, existem muitos artigos que eles tratam como fatores desencadeantes aí o uso crônico de diuréticos,
de aspirina, alguns outros fármacos, né, como os inibidores da calcineurina e etc. E também, isso é legal, o aumento da expectativa de vida. Então, hoje, a gente tem uma população que está envelhecendo, que está chegando a idades muito mais avançadas do que nós tínhamos antigamente. Isso se deve tanto ao aumento da capacidade tecnológica, ao aumento do acesso a medicamentos, aos próprios alimentos, né? Então, antigamente eu estou falando assim, muito, muito tempo atrás, a gente tinha ali agricultura de subsistência, né? Processos de troca, principalmente convívio na área rural. Hoje a industrialização ela permitiu realmente essa migração para as cidades e permitiu que nós tenhamos esse acesso a os diversos produtos que antes só seriam possíveis realmente se nós morássemos numa área rural. Porém, vale aí um pensamento se essa expectativa de vida que nós estamos aumentando à base de produtos industrializados, medicamentos, né, fármacos, recursos tecnológicos, até técnicas cirúrgicas, exames, ele realmente é um aumento de expectativa real. Talvez, eu não sei se eu consigo ser muito clara assim, no que eu estou dizendo, mas se nós tirássemos medicamento, os alimentos industrializados e o acesso à medicina moderna das pessoas, elas ainda viveriam 70, 80 anos? Então, é nesse sentido, é esse contraponto que eu falo, né? Expectativa de vida real ou artificial. É algo que está sustentando você e permitindo que você prossiga, ou não, se eu tirar essa base, se eu tirar esses alicerces, eu consigo me manter e permanecer ali com as minhas expectativas de vida super altas. Então, realmente é algo aí para a gente pensar muito a respeito. É Porém, bem, é bem interessante isso, né, Déia? Porque às vezes a gente fica culpando também, às vezes falando assim, antigamente era muito bom e as tecnologias vêm, lógico, a gente não pode ser nem 8 nem 80 relacionado a isso, que a gente sabe que toda inovação ela tem os prós e os contras, mas é um ponto muito legal de ser abordado mesmo, porque vale a reflexão também, e igual você falou na live passada, a gente não pode ser extremista, né? Nem pro sim e nem pro não, né? Tem que pesar na balança e ver se realmente pode ou não ser incorporado aí na nossa dieta. perfeito, perfeito. Então, assim, essa demonização, né, que a gente faz, seja da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia, é bem o que você falou. Não existe bom ou ruim, né? Não tudo tem a sua vantagem e a sua desvantagem. É o que permitiu que hoje a gente tenha um pé de alface na mesa, sem ter que morar numa fazenda, num sítio, enfim, numa área rural. E é o que permite também que eu consiga trabalhar sem sentir dor de cabeça, porque eu posso ter acesso ali a um medicamento que vai me livrar dessa dor. Porém, a gente tem os contras, né? Então, esses alimentos industrializados que chegam à minha mesa, eles têm muitos aditivos, muitos conservantes, que a gente conversou lá na aula passada, na live passada da fibromialgia, e falamos exatamente do quanto tem surgido estudos mostrando esses efeitos aí prejudiciais. Então, acho que é algo muito para a gente pensar, não é o tema, né, o foco da live, mas acho que é algo para a gente plantar em uma sementinha e ir pensando. Por quê? Né? Por que isso é tão importante? Porque apesar da associação do desenvolvimento da gota com esses fatores, né, que a gente mencionou anteriormente, existem muitos, muitos mesmo estudos falando que a alimentação tem um papel predominante nesse desenvolvimento, não só nessa doença, mas inclusive, não aí como fator primordial, mas na artrite, na fibromialgia, que a gente já conversou na live passada. A Carol mencionou aqui da dieta dos nobres, né? Então eu achei uma parte super legal para trazer aqui para a gente conhecer, que eu acho que história é muito importante também para fomentar todo o nosso conhecimento, que é a famosa aí The Aldermanic Diet. Numa tradução livre, seria algo como a dieta dos vereadores. Mas não os vereadores que a gente está acostumado a ver ali na Câmara dos Vereadores, né? São desses nobres, principalmente os nobres ingleses,
que faziam aqueles mega banquetes recheados, principalmente de carne. Então, até fiquei um pouquinho assustada a primeira vez que eu vi isso. Eles faziam até 16 variedades de carne por jantar. Não era por semana, por dia, era por Ô, jantar, louco, hein? numa Haja rindo, hein? sequência. Pois, nossa, você já pensou? Numa sequência. Até ilustrei aqui, né, só para a gente ter aí uma dimensão. Então é como se fosse assim, pernil, costela, frango, lombo, uma coisa atrás da outra. E essa alimentação, né, tinha carne, mas era essencialmente sem vegetais, sem cereais, sem grãos, que a gente fala, né, os principais fornecedores aí dos carboidratos energéticos e quantidades generosas de álcool. Então, regado a muito álcool. Eu já consigo imaginar os caras lá com aquelas, como chama? Aquelas caneconas, assim, bebendo, assim, num estilo bem, Loucaço já, né? bem antigo, assim. E o É. que tem a ver, né, essa alimentação, essa dieta dos vereadores com a gota? Então, em 1980, esse reumatologista, o Gerald Hodgman, a Carol deve manjar muito mais do que eu falando Não, sobre é isso. só te falar. E algumas figuras históricas, né, que tiveram gota, historicamente conta, né? Michelangelo tinha gota, Isaac Newton tinha gota e Ó, o isso eu não Roosevelt. sabia. E o Franklin Roosevelt tinha gota também. Então a gente vê, por isso que vem essa história da doença dos nobres, né? Só te interrompendo aqui, fazendo um comentário Não, histórico. imagina. Não, eu não sabia. Dos últimos dois eu não sabia. Do Michelangelo eu sabia. Mas, porque, enfim, né, a gente vai pesquisar a história, enfim. Mas os outros dois não. Então a gente vê realmente que o padrão alimentar, ele tem muita influência. E não foi à toa que ele foi associado com a gota. Porque lá, esse reumatologista que eu mencionei, ele criou esse termo de Aldermanic Gout, né, que seria a gota dos nobres, né? Vamos fazer uma tradução mais certa, né? Vereadores seria uma tradução literal, mas acho que a origem do termo é a gota dos nobres, que é exatamente para descrever essas consequências que impactam nas minhas articulações ocasionadas pelo excesso alimentar. Então, só aqui a gente já consegue ter um panorama do que eu vou falar a seguir, né? Do que vem next aí no próximo slide. Por que que é um problema esse consumo de carnes, não ter vegetais, quantidades generosas de álcool? Primeiro, porque as carnes são fontes enormes das purinas, que é o que eu mostrei lá no começo, que vira ácido úrico. Então, pode ser uma das causas, não a única, mas uma das causas desse aumento, dessa hipermetabolização das purinas. Então, não da produção, mas do aumento da concentração delas no meu organismo. Segundo ponto, quando eu não tenho vegetais, e nesse vegetal eu estou falando tudo ali que é planta, né, tudo que é plantado da natureza, eu estou falando de uma ingestão muito baixa de carboidrato, que a gente sabe que carboidrato, pão, massa, farinha, biscoitos, enfim, as próprias verduras, as próprias frutas, elas são essenciais para me dar energia, né? Para fazer contração muscular, para piscar o olho. A gente pensa em energia só como se fosse exercício, né? Mas não é para o meu coração bater, para minha boca falar, né? Eu precisava, acho que até comer menos carboidrato, porque eu acho que eu tô dando tanta energia da minha boca que eu falo o dia inteiro. Fala o Então, às dia vezes eu inteiro fico e não até cansa, né, Déia? nossa, às vezes eu sinto até dor aqui. Acho que eu vou começar a fazer uma dieta low carb. Ver se eu paro de falar um pouquinho. Mas, voltando aqui, qual que é o problema, né? Então, de eu fornecer essa energia não pelos carboidratos. Eu vou acabar usando outras fontes, que são principalmente aí os lipídios, né, as gorduras, e as proteínas do meu organismo. Então, eu vou precisar de energia. Ela vai vir de alguma fonte. Não é de carboidrato, eu vou achar outro jeito. E esse outro jeito é por meio da cetogênese, que hoje a gente fala muito. Dieta cetogênica, corpo cetônico, cetoadaptação. Então, veja, aqui eu estou falando num contexto totalmente diferente da dieta cetogênica.
mas que merece aí uma atençãozinha que eu vou falar um pouquinho mais para frente. O que acontece? Então, quando eu junto essas purinas e a cetogênese, então a formação desses corpos cetônicos, e eu bebo álcool de monte, então o álcool ele vai ser metabolizado ali no meu organismo, eu aumento a produção de lactato e dos próprios corpos cetônicos. Então esse lactato ele é oriundo de diversas rotas metabólicas, mas principalmente ali da glicólise lática e da via da degradação do álcool. O que acontece? Tanto o lactato quanto o corpo cetônico, ele atrapalha a eliminação do ácido úrico. Então, nesse contexto, eu tenho um combo perfeito. Eu tenho o aumento do fornecimento das proteínas, que são convertidas em ácido úrico, e eu tenho um comprometimento da eliminação desse ácido úrico pelo lactato, pelos corpos cetônicos. Então, eu produzo muito e não elimino o que eu preciso. Fiz isso, hiperuricemia aí. Não vou falar na certa, né? Mas é bem capaz. Então, aí só para a gente contextualizar um pouquinho, churrasco com cerveja, nem pensar, né? Para quem já tem essa tendência, para quem está com gota, eu não recomendaria, não. Não é uma boa pedida, Deus, né? agora eu perdi todos os pacientes do Brasil agora. Eu falei que eu não vou deixar tomar cerveja e comer churrasco, acabou a vida. Acabou, né? Ninguém vai querer passar com você. Agora... Não, lembra do que eu falei a live passada, hein? Não existe alimento proibido, permitido, bom, ruim. A gente pode fazer escolhas, a gente pode fazer adaptações. Perfeito. Mas só também aproveitando essa parte, né, de cetogênese, dieta cetogênica, não sei se você vai falar um pouquinho mais na frente, porque às vezes na prática eu vejo às vezes os pacientes, né, que é o que eu te falei, né, essa busca por perder peso, às vezes precipitando crise de gota, às vezes com estratégia de jejum intermitente, algumas dietas. Acho que é importante depois, não sei que momento você vai citar, mas até para eles entenderem, né, que isso tem um impacto. Bom, vou deixar você falar nessa parte do ácido úrico. Eu vejo isso direto, assim, mudou o padrão, vem com crise e isso é bem frequente ainda mais hoje em dia, que tem milhares de dietas. Ai, nem fale. Complicado. Eu acho que eu já posso falar agora para a gente não perder o gancho aí desse assunto. Tá, e é um assunto que eu gosto muito de falar, né? Que é da bioquímica, da bioquímica da nutrição. Realmente. Então, essa história aí da perda de peso rápida e sem orientação, acho que isso é o principal. Porque não existe uma alimentação ruim, uma alimentação boa. Ela tem um propósito e ela tem que ser bem aplicada. Por que eu estou aplicando esse tipo de... A gente chama até de estratégia nutricional. Então, por exemplo, a dieta cetogênica, que hoje as pessoas usam para perder peso, originalmente, ela não foi desenvolvida para isso. Ela foi desenvolvida para tratar pacientes que tinham crises de epilepsia. Por quê? Essa alimentação, o que é a alimentação cetogênica? Ela induz a formação de corpos cetônicos. Como? Por um baixo mesmo, menor do que 4% de ingestão de carboidrato, e eu tenho primordialmente ingestão de gorduras e de proteínas. Quando eu faço essa alimentação, eu interfiro na ativação ali no sistema de neurotransmissores do meu sistema nervoso. E perceberam que essa interferência, que essa modificação, ela favorecia a diminuição das crises de epilepsia. Então, ele continuava portando essa doença, porém, a incidência das crises diminuía muito. Então, vou falar um termo mais lúdico, assim. Então, essa reprogramação cerebral, ela favorecia a epilepsia. E, paralelamente, também poderia ocorrer essa perda de peso. E aí, o que acontece? Falou que emagrece, eu tô comprando, né? Se eu falava hoje assim, eu tenho um chazinho aqui que emagrece, eu vou no mercado comprar. Então, acabou se popularizando dessa forma. Que nem
a dieta low carb, né? Então a gente fala muito de dieta low carb hoje. A gente também usa para emagrecer, mas o propósito da low carb não é o emagrecimento propriamente. Ela foi destinada inicialmente para tratar o diabetes, principalmente ali o diabetes tipo 2, por uma premissa muito básica. Se o problema do meu diabético tipo 2 está na resistência à ação da insulina, então a insulina não faz efeito na célula, ou seja, ela não deixa a glicose ser captada pelos meus tecidos, por que eu continuo dando? Né? Por que então? Ele não está fazendo efeito, eu não estou tendo a resposta esperada desse organismo. Então eu vou diminuir a quantidade que eu forneço para que ele produza apenas aquilo que é realmente necessário e que faça, de fato, um efeito metabólico, e eu priorizo priorizo gorduras, priorizo proteínas que ele consegue metabolizar. O que aconteceu? Dieta low carb, emagrece, vamos tomar dieta low carb. Então, ela sempre vai acabando com essa conotação do emagrecimento, que é uma coisa até muito importante. O nutricionista, ele não é só emagrecimento, ele trata o gota, ele trata fibromialgia, ele trata síndromes aí, desordens intestinais, gástricas, queda de cabelo, acne, aliás, acne, eu tô precisando tomar um suplemento aqui. Então, assim, trata acne, trata pele. Então, a gente tem um campo de atuação muito maior. A gente só precisa que venham nos procurar, que entendam que essa demanda também pode ser atendida por nós. Mas voltando para não desvirtuar. Então, essa alimentação cetogênica, por exemplo, para um paciente com gota, ela pode não ter benefícios. Pelo contrário, ela pode, inclusive, ser prejudicial, exatamente por esse ponto que a gente estava conversando. Então, se eu não tenho os carboidratos para me darem energia, eu vou achar de outra forma. E essa outra forma engloba o processo de formação de corpos cetônicos, que eu sei que diminui a excreção do ácido úrico pelo meu rim. Então, veja, às vezes a gente acha que uma coisa serve para todo mundo e a gente se engana por um pontinho ali que pode pôr tudo a perder. Exatamente. Então, acho que isso é fundamental. Ideia. Tá vindo umas perguntas aqui no chat, comentário, o pessoal tá gostando muito, ó, pera aí, foi uma carinha, fui no errado, ó, elogiando aí sua explicação, e aí enquanto, só para você descansar um pouco a boca, que você tá muito, deixa a Carol explicar, que surgiu a dúvida aqui, a gente tá gostando demais, tá muito bom. Pessoal, já dá o like aqui no vídeo aqui, ó. Tô com meia hora aqui, tô quietinho aqui, não pedi para vocês darem o like, então dá o like aqui pra Andréia voltar e fazer a 3.0, tá bom, pessoal? Depois ela vê as métricas lá e ela fica muito feliz quando vê o like, tá bom? E já compartilha com o pessoal aí pra mais gente vir saber dessas informações também. Carol, estamos falando de gota. O que é gota, afinal das coisas? O que é gota, afinal das contas? Trava a língua, né? Travou até a língua aqui. Então, a gente, foi até uma dúvida, né, que surgiu no chat, a gente acabou não falando. Gota é uma doença, né, inflamatória, então causa inflamação nas articulações, né, artrite, faz parte de um grupo de artrites microcristalinas. Que são isso? Então, tem dor, inchaço, edema, vermelhidão nas articulações, principalmente no dedão do pé, tornozelo, joelho, mas essa do dedão do pé é a mais batida, né? Que tem até um nome para isso que chama podagra. E essa artrite nesses locais, e pode dar em outros locais, cotovelo, punho, mão, enfim, a doença vai avançando, é causada pelo depósito de cristais de ácido úrico. E aí, se você não trata, isso vai virando crônico, vai gerando artrose e vai gerando também acúmulo de ácido úrico nas articulações, que é conhecido como tofo, tá? A gente tem esses cristais ali precipitados dentro da articulação. E o que causa também muita dor, né, quando o leucócito, que é uma célula de defesa nossa, vai lá e tenta comer esse cristal. Fala assim, você não é daqui, sai daqui, né? Ele vai lá,
brigar e tenta comer, só que ele não foi feito para comer cristal. E aí o que dá? Inflamação, dor, inchaço, então é isso que acontece. Então, agora que a gente já sabe o que é gota, pelo menos tem uma visão mais geral, a Deia já deu uma respirada aí, né, Deia, pro segundo tempo, né? Vamos que vamos. A gente só esqueceu desse detalhe. Só. De falar que é Básico, né, Deia? Básico, né? Aí você já coloca nos descritores, espere até os 30 minutos para descobrir o que é gota. Vá até 30, depois volte para o 0. 35. Ai, gente. Tá bom, né? Ótimo. Adorei. Já tem que ter lá. Comece pelo minuto 35. Depois vai ter no volta. comentário, né? Para quem Depois quiser back. saber o que é gota, avance para o minuto 30. Ai, gente, mas faz parte, né? Não tem jeito. Mas não saíram sem entender o que é gota, né? Mas tá aí, né? Pelo menos tá aí, né? É igual Tá questão ótimo. da prova, né, Deia? Colocou ali na última linha, ali nos últimos. Tá valendo. Colocou na última palavra. Já tá era, valendo. levou o ponto. Tá ótimo. A gente tá brincando aqui, né? Mas realmente, acredito que quem sofre aí com esse problema tem muita curiosidade, muita vontade de entender, né, o que se Com passa. certeza. E acho que é importante. Eu sei que ficou engraçado, mas acho que é importante realmente a gente tornar isso cada vez mais claro, acessível para a população. Até se eu Porque eu tivesse falando sou. algum. Não, e eu sou super a favor, assim, a minha linha de trabalho é paciente orientado, paciente que sabe o que está acontecendo, entende o que está acontecendo com o seu corpo, ele adere muito melhor ao tratamento, porque ele sabe o porquê que ele tem que fazer aquilo, não é porque o médico está mandando, não é porque o nutricionista está mandando, não é porque o fulano está mandando, ele entende o porquê daquele passo, seja na alimentação, seja no tratamento medicamentoso, seja numa fisioterapia. Enfim, a melhor maneira é a educação. É consciência, né? Porque a pessoa entende, ela sabe que aquilo ali não é uma coisa forçada, né? Algo tirou da cabeça, que não tem fundamento nenhum, e simplesmente é porque aquilo ali vai levar uma melhora, né? Então, é mais ou menos os pontos, né? Como se fosse um planejamento. Faz isso por tanto tempo, provavelmente você vai chegar assim, daqui a pouco e dando sequência ao tratamento, né? Perfeito, perfeito. É exatamente aquilo que a gente conversou na aula passada, né, dos 3 pilares. Sim. Então, autonomia seja alimentar, seja médica, né, no sentido de conhecer a doença, de sentir o que te faz bem, o que não te faz bem, a autoaceitação, então entender que esta é a condição que você está neste momento, mas que isso pode ser modificado, a partir de uma mudança realmente consciente. Como que a gente tem uma mudança consciente? Entendendo, tendo acesso. Então, até vou aproveitar aqui para parabenizar o trabalho de vocês por levar esse conhecimento para a população, ainda mais na reumatologia, que é uma área que, infelizmente, com muita tristeza, assim, eu sinto que não é tão informado para a população. Tendo doenças tão prevalentes na população, ainda assim há uma falta, né, de atenção. Verdade. Uma falta de atenção importante. Bom, mas vamos lá, tá vendo? Eu falo muito, gente. Mas vamos lá. A casa é sua. Estamos falando da dieta dos nobres. Só que será que hoje a gente não se alimenta que nem esses nobres? Se a gente for pensar, né, em ostras, camarões, etc., talvez não. Porém, a nossa dieta, a chamada dieta ocidental, então deste lado aqui do globo terrestre, na verdade, eu não sei para que lado eu estou fazendo, mas vocês estão entendendo que é para aqui, para o lado das Américas, eu tenho a dieta ocidental, que herda muitas características dessa dieta dos nobres. Não comemos vários tipos, né, de carne, uma após a outra, a gente reduziu para um tipo só. Porém, o consumo ainda é alto. E sabe por quê? Porque aquela crença de que proteínas só são obtidas do reino animal ainda prevalece na maioria da população. Então, as pessoas ainda acreditam que só é possível obter nutrientes necessários para o crescimento, para a manutenção do organismo, a partir do consumo da carne de diferentes tipos, né, diferentes animais, o que é um mito, a gente já sabe disso, né?
Então, o reino vegetal, os grãos, as leguminosas, eles também fornecem proteína, desde que haja ali um manejo legal, orientado na alimentação, não há deficiência alguma, nada mesmo. Então, dá para fazer esse planejamento super natural. Porém, ainda prevalece essa crença e a gente mantém esse hábito. Consumo de vegetais, ele até está presente, né? Aquela salada do alface, tomate, cebola, e não estou criticando porque eu adoro, eu acho assim, que ela é clássica na nossa alimentação, porém o consumo ainda é irregular, então não é aquela coisa presente todos os dias, e num global, no aspecto global, o nosso consumo de vegetal é muito baixo, apesar de morarmos num país tropical que tem uma fartura de frutas, de hortaliças, de legumes escandalosa, digamos assim, mas ainda é um consumo irregular, ele oscila muito dependendo da população, dependendo do acesso, então fica realmente herdando essa característica da dieta dos nobres. Quantidades generosas de álcool, acredito que para o nível que os nobres bebiam na época, a gente consome muito menos. A gente teria que estar quase que embriagado o tempo inteiro, o que não acontece. Porém, o consumo ainda é presente. E aqui, né, eu vou mostrar para vocês, tem uma característica ainda mais prejudicial. O tipo de bebida alcoólica mais comum no Brasil é a cerveja, que tem associação direta com a gota, direta no sentido direto mesmo. A cerveja ela é riquíssima em purinas, então eu aumento aí essa produção, junto com o álcool, que eu já mostrei anteriormente, eu tenho formação de lactato, de corpos cetônicos, então eu dificulto a eliminação desse ácido úrico. Se ainda, inclusive podia mostrar aqui para vocês, né, uma característica importante, que os estudos que fizeram com o consumo de bebida alcoólica não mostrou associação com o consumo de vinho, por exemplo. Ah, então vamos tomar vinho e ser feliz e beber horrores? Não. Só estou mostrando que talvez uma alternativa para quem gosta desse consumo de bebidas alcoólicas seja mudança do tipo. Por exemplo, né, na Europa, enfim, se consome muito mais, é muito mais tradicional o consumo de vinho do que de cerveja, considerando uma média entre os países. E, Léo, volta um pouquinho no slide anterior, porque tem uma outra mudança que não era comum na dieta dos nobres, mas que hoje é super comum e também tem relação direta com a gota, que é o xarope de milho rico em frutose. Você fala, eu nunca comprei isso, não sei nem o que é. O que é? Uma, sei lá, calda, um xarope? É para tosse? Isso está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. A maioria dos alimentos industrializados, adoçados artificialmente, utilizam esse tipo de adoçante, xarope de milho rico em frutose. Não sei até se quem está assistindo aqui se lembra de algum passado aí não tão distante que surgiu uma notícia de que frutose dava doença hepática, esteatose hepática, enfim. Foi um baita bafafá, as pessoas começaram a parar de comer fruta, enfim. Essa frutose é a frutose adicionada no alimento, é a frutose industrializada. Então, não estou falando da frutose do açúcar das frutas. Essas você deve comer e não tem associação. Então, é esse xarope industrializado, principalmente xarope de milho rico em frutose, que tem a associação direta com a gota. E né, os estudos mostram que essa associação está diretamente relacionada com a interferência da frutose no metabolismo do ATP, que é a nossa moeda energética. Lembra que eu falei ATP dá energia, mas ele também é formado por purinas. Então, quando eu degrado o meu ATP, eu vou liberar mais bases nitrogenadas, principalmente aí, né, a adenina e a guanina, falando do GTP. Então, olha, a gente melhorou em alguns aspectos da dieta dos nobres, porém a gente deu uma causadinha aí, uma acrescida de coisas que não existiam naquela época. Para sintetizar tudo aqui que eu estou falando,
trouxe aí no próximo slide um combinho. Então, de novo, esse aumento de purinas vai favorecer a formação de ácido úrico, enquanto o consumo de bebida alcoólica, por exemplo, favorece a formação de lactato, de corpos cetônicos, o jejum, muito tempo em jejum, uma alimentação não completa nos seus nutrientes, então deficiente em carboidrato, também favorece a formação de corpos cetônicos, que vai prejudicar a eliminação. Então, mais uma vez, eu tenho um combo perfeito para essa hiperuricemia, que pode favorecer a gota. Estou criticando, estou falando que não pode, mas o que eu faço, então, né? O que eu como, do que eu me alimento? Existe um tipo de dieta chamado dieta DASH. Essa dieta não tem nada a ver lá com as Kardashians. Já me perguntaram isso, isso era das Kardashians? Não tem nada a ver com as Kardashians, mas é uma dieta. Juro por Deus, já aconteceu isso, dando aula ainda. Ai, gente. Acontece, não tem problema. Essa dieta, ela é utilizada para o tratamento da hipertensão arterial, da pressão alta. Só que as mudanças alimentares que a gente faz, os alimentos que a gente inclui ou que a gente reduz o consumo, se encaixam perfeitamente nas recomendações da gota. Então, por exemplo, a dieta DASH, ela prevalece, ela preconiza um aumento no consumo de frutas e vegetais. Pô, mas André, você falou que fruta e vegetal também tem purina, né? Eles também têm DNA e RNA, eles também têm as bases nitrogenadas. E aí? Os estudos mostram exatamente esse contraponto. As purinas de origem animal exercem um efeito de aumentar esse pool endógeno, essa quantidade de ácido úrico no meu organismo. Agora, as purinas de origem vegetal mostram um efeito totalmente contrário. Elas não contribuem para o aumento do ácido úrico, inclusive por aumentar a função renal. Então, eu aumento o que a gente chamaria, né, de a eliminação de ácido úrico. Né? Isso, perfeito, o clearance renal. Então, eu não tenho esse efeito prejudicial quando eu aumento o consumo de frutas e vegetais. Além disso, o leite e os substitutos do leite, iogurtes, queijos, eles também mostram um efeito protetor que impede essa elevação do ácido úrico. Então, encontraram associações, principalmente com homens. A gente sabe que a prevalência da gota é maior em homens. Então, homens que tinham uma ingestão adequada e frequente de leite substitutos tinham menor incidência de gota ou de gota, né, em graus aí um pouco mais elevados. Então, confere esse efeito protetor. E depois eu tenho a redução do consumo de gorduras saturadas. Gorduras saturadas, elas estão presentes principalmente em alimentos de origem animal, que é uma gordura característica desses alimentos, porém no reino vegetal também existe. Ai, meu Deus, agora eu vou ser cancelada da internet. Por exemplo, a gordura de coco, que a gente chama de óleo de coco. Ela é essencialmente uma gordura, porque ela, quimicamente, quando eu faço a classificação, ela tem todas as características de uma gordura saturada, que a gente sabe que tem um papel pró-inflamatório muito importante. E aqui eu queria até contemplar a questão da artrite. Essa alimentação DASH, essa baixa ingestão de gorduras saturadas, de consumo de frutas e vegetais, ela consegue contornar o aspecto inflamatório dessas duas doenças. Então, é muito indicado uma dieta anti-inflamatória quando eu estou falando de qualquer doença que tem como característica esse recrutamento do meu sistema imune. Então, aqui a gente consegue usar para hipertensão, para gota, para artrite e para outras doenças metabólicas. Por fim, eu trouxe aqui também algumas associações muito importantes que podem ser feitas para essa dieta DASH, que os estudos mostram
que o café tem um efeito protetor. Então, não é para tomar 50 litros de café por dia. Então, uma média ali de 3 xícaras pequenas ao Nossa, dia. Dani. Só? Porém, só Mas é xícara sim, né? pequenininho. Xícara sim, né? Desse tamanho assim, né? Ele toma 1 litro se Garrafas deixar. térmicas. Dois litros. Então, o consumo baixo, porém regular. Então, tomado todos os dias, por exemplo, ele também tem um efeito protetor. E é, quando a gente pensa em café, a gente liga diretamente à cafeína, né? Fala, é a cafeína. Não é, porque o mesmo estudo feito com chás que tinham cafeína não mostraram o mesmo efeito do café. Então, provavelmente são outros componentes ali, compostos bioativos, até o próprio processo de torra do café, que pode conferir esse benefício. Então, cafezinho, liberado. Eu adoro. Só abrindo um parêntese aí, eu vi que você vai falar também da vitamina C. Você viu falar sobre a cereja, Déia? Eu ia colocar, aí eu achei um pouquinho de sacanagem. Porque aqui a gente não tem o hábito, né? A cultura de comer. Cereja aqui é pro Natal. Tipo no bolo, né? Uma cereja em cima do bolo e vai dar briga. Para Quem vai 200 pessoas, né? Exatamente. Ou a gente tem aquela cereja em conserva, né? Em conserva não, em calda, que a gente coloca nas sobremesas. Ou a cereja fruta é só no final do ano ali dentro do abacaxi. Né? É clássico que a rodelinha do abacaxi dentro. Então, tem sim estudos falando principalmente do suco de cereja, que existe essa correlação positiva, mas por não ser algo ali que está muito dentro do nosso contexto, eu acabei deixando essa informação de lado. Mas eu vi, tem sim. Que você está com um delay. Segue aí, não? Tranquilo. Tranquilo. Mas falando aqui da vitamina C. Então, eles também trazem um efeito benéfico desse consumo da vitamina. A gente já sabe, tanto pelo papel antioxidante, o papel no metabolismo ali do colágeno, então, que eu tinha falado na live passada, então, dessa síntese do colágeno, que direto ou indiretamente vai contribuir para uma articulação saudável e pode também diminuir a formação do ácido úrico. Então, ela vai interferir diretamente nesse metabolismo. Então, veja, né? Uma alimentação que não foi... Eu acabei de falar que tudo era legal, mas uma alimentação que não foi destinada para aquele tratamento, no fim, ela pode ser prolongada e a gente pode estender para o tratamento de outras que também tenham essa correlação. Então, aqui eu trouxe algumas informações aí que eu acho que é importante para a gente começar a plantar aquela sementinha ali e rever como que está a nossa alimentação e o consumo, tanto daquilo que pode ser mais prejudicial, quanto daquilo que pode ser mais benéfico. Perfeito, Déia. Eu acho que você deu uma aula aqui para todos nós, a gente aprendeu super. Mais uma vez quero agradecer assim a sua dedicação, o seu empenho, o seu carinho em montar os slides, né? Fica aí o recado que quem montou foi a Déia, né? Então assim, a gente, nossa, se visse ela faz barba, cabelo e bigode, né? Junto. E aqui, ideia, a gente, antes de te liberar, tem que responder as dúvidas, né, no final da aula, né? Sim, vamos lá, Deixa eu bora, ver aqui. claro. Eu que, na verdade, tenho que agradecer, porque se não existisse o canal, nem aqui eu estaria. Então, o mínimo que eu posso fazer é dar uma estudada, né, pô? Imagina, Déia. E quando você tiver disponibilidade, você sabe que já está o convite aí para doenças autoimunes. Você já deu uma prévia hoje aí, mas a gente agradece, fica à disposição o canal. E seja muito bem-vinda, assim, é uma aula. Se vocês querem que a Déia volte, pessoal, vocês já sabem o que vocês têm que fazer, né? Comentar aqui embaixo, pedir volta Déia. Hashtag volta Déia, tá bom? Combinado. Vamos lá, já tá aparecendo uma pergunta aqui. Essa história aqui, altera DNA, o DNA das frutas altera nosso DNA, não altera, por que que é?
Não é? Verdade? Mentira? Mito? Fato? Fake news? Eu acho que o Léo até pode me ajudar perfeitamente a responder essa pergunta, mas eu enxergo aí dois fatores primordiais porque isso não acontece. Então, o primeiro é que aquilo que a gente come passa por todo um processo digestivo. Então, eu tenho a mastigação, eu tenho enzimas na minha saliva, tipo a alfa-amilase, por exemplo, que vai digerir ali grande parte dos açúcares, dos carboidratos, que também está presente lá no meu DNA. Eu tenho a passagem no esôfago, chega no estômago, eu tenho enzimas proteolíticas, então que elas quebram proteína. Passando no meu estômago, chega lá no intestino, eu tenho mais enzima ainda, enzima pH bem pancreática. ácido também, né? Do estômago, né? Exato. Bem lembrado. Então, lá no meu estômago eu tenho o ácido clorídrico. Ele é um ácido forte, que ele vai promover a desnaturação proteica. O que é desnaturação? Então, a proteína ela tem ali uma formazinha, né? Se eu pudesse ilustrar aqui, é como se fosse algo. A propaganda, a ideia. Já sei, vou usar outra coisa aqui. Então, eu tenho a minha proteína, que ela é uma cadeia ali cheia de aminoácidos, só que ela vem no alimento toda dobradinha, ela vem toda conformacional assim, que é a característica funcional dela. Quando passa no meu estômago, o que acontece? O ácido clorídrico, ele desenrola, ele desnovela a minha proteína. E quando ela perde a sua estrutura, ela perde a sua função. Né? Então, olha, a gente decorou isso lá na disciplina de biologia celular, nunca mais, bioquímica nunca mais esqueceu. Então, veja, o DNA, ele tem esses componentes, né, derivados, entre aspas, não é bem certo falar assim, mas ele tem essas bases nitrogenadas, ele também tem essas pontes, né, essas comunicações que são feitas entre a estrutura, que podem sofrer também alterações conformacionais durante esse processo digestivo e esse contato com ácido clorídrico. Então, chega lá no intestino, eu tenho mais processos digestivos, mais enzimas sendo secretadas, que elas terminam de fazer toda essa clivagem, que é para eu liberar apenas micromoléculas para o meu organismo utilizar. Tá? Então, o que eu quero dizer é essa estrutura funcional do DNA de plantas, por exemplo, ela é perdida durante todo esse processo. Até porque a sequência ali, a composição de um DNA de uma planta, ela não é o mesmo que no meu organismo, ela não exerce a mesma função, ela não codifica as mesmas proteínas, os mesmos genes. Então, mesmo que eu tenha a ingestão de DNA de plantas, por exemplo, ele não vai exercer uma função no meu organismo, que aí entra no contexto 2. Então, por que ele não altera o meu DNA? Porque o meu DNA, ele está protegidíssimo ali na forma de um cromossomo dentro do núcleo da minha célula, guardado, protegido, tipo, ninguém encosta, sabe? Ninguém toca lá. Então, tem Intocável, vários né? intocável. Então, tem vários mecanismos de controle que preservam esse DNA ali, que é exatamente para não ter nenhum tipo de interação. Então, essa mudança, né, de um DNA de outro ser vivo sendo incorporado ao meu DNA, ele até existe, mas é muito raro. Acontece, por exemplo, lá em alguns tipos de infecções, né, que estão acontecendo aí agora. Mas não é o caso por causa de alimento, né? E às vezes, quando se fala de alteração da questão, as alterações do DNA, na verdade, elas vêm pela alteração desse código genético, né? Da troca, ou perde base, ou entra uma base dentro do DNA, isso vai alterar aquela sequência que a Deia falou, e isso tem a ver muito mais com mecanismos enzimáticos, com mecanismos que acontecem dentro da célula, do que realmente a própria alimentação. Claro que tem alguns alimentos, não só alimentos, mas medicamentos. Por exemplo, se a gente pensar em uma lesão crônica aí no estômago, medicamentos que agridem bem a mucosa, agridem bem o corpo, aí sim isso vai ter uma destruição celular, e essa destruição celular, aí sim
ela pode, por causa dessa destruição celular, gera um processo inflamatório, então a célula está numa situação de estresse ali, e nesse estresse é como se a gente estivesse te dando uma prova para fazer com tempo contado. O professor fala, tem 5 minutos, aí daqui a pouco ele vira, você tem 30 segundos para responder a prova. Então quer dizer, você tem que resolver aquilo ali, resolver correr contra o tempo e tal, você descontrola tudo, e aí você vai ter erros durante essa replicação desse DNA. Aí sim isso vai gerar os problemas, as alterações que a gente vê aí falar no mundo aí. Beleza? De baixo. Ali. Tem outra aqui, ideia? Aqui, ó. Aqui. Essa. Pode Essa não deixar tô que eu... vendo aí. Agora apareceu, agora apareceu. Você quer responder ou quer que eu responda? Tanto faz. Pode responder, pode responder. Não, assim, tem sim, né? Por exemplo, paciente constipado, que não vai ao banheiro, não vai eliminar, por algum motivo ele diminuiu a frequência urinária, né, que a gente chama de débito urinário. Então, pacientes que têm uma obstrução intestinal, paciente que está evoluindo com insuficiência renal, tudo isso que você fecha, né, tanto a eliminação de fezes quanto de urina, coisas que interferem, acabam atrapalhando sim, e a consequência é que ele aumente no sangue e, em segundo momento, vá depositando nos rins e forme cálculo, vá depositando nas articulações. Tem casos raros que a gente vê ele depositando até na medula, tá? Medula do sistema nervoso central. Tem casos que deposita em outros órgãos, fígado. Tem casos também e no subcutâneo, né? Embaixo da pele, que forma esses tofos, que é esse acúmulozinho de ácido úrico. Quer complementar alguma coisa, Déia? O tofo, então, é acúmulo de ácido úrico. Só para ficar claro. Tá bom. Quer complementar? Não, acho que é isso, né? É legal a gente só lembrar que, apesar dos problemas na eliminação serem os mais comuns, os mais frequentes, também pode haver uma hiperprodução, que aí tem a ver com esses erros do metabolismo, então caráter genético. Tumor. Não ouvi. Tumor, câncer. Tumores, exatamente. Então tem os dois contrapontos. Então, aumentar a produção e dificultar a eliminação. E assim, ele vai para tudo quanto é lugar. Tem paciente que eu já vi acumular na cartilagem do nariz e na cartilagem da orelha, tá? Tinha acúmulo de ácido úrico ali visível ao olho nu. Então, ele vai para onde ele acha lugar. A ideia, só dando o gancho aqui para a próxima pergunta, a questão do diabetes que você falou, perguntaram se o paciente tem aqui dificuldade na respiração celular, porque a glicose fica muito no sangue. No caso, o diabetes, pelo fato da hiperglicemia e essa dificuldade de colocar a glicose para dentro da célula, vai faltar ali a molécula que vai ser chave ali para gerar energia, que sem glicose a gente vai ter prejuízo ali na formação da moeda que a Déia falou do ATP. Então, o diabético, ele sofre esses problemas energéticos também, inclusive pode ter falhas na respiração celular, porque tem muita glicose no sangue e pouca glicose dentro da célula. Aí a gente tem essa dificuldade, esse desequilíbrio energético. Aí vão gerando todas as outras complicações do diabetes. Perfeito. Vamos passar para a próxima. Só tem, acho que mais uma aqui. Aí, ó. Aí a Déia também falou, agora no final. Aí, já antecipando a jogada, hein, Déia? Boa. Essa pergunta é interessante. Eu até mencionei, mas acho que vale a pena a gente dar uma enfatizada. Sim, algumas plantas, por exemplo, soja, lentilha, ervilha, elas têm muitas purinas. Tem, de fato, a quantidade, se eu for olhar só para esse conteúdo, ele é alto. Feijão também. Os campeões, eles estão mais na lentilha, soja e ervilha, mas os feijões também são fortes candidatos aí. Só que aí que está o grande problema. Não é exatamente o conteúdo, a quantidade de purina que vai influenciar tão diretamente nesse contexto, mas sim a capacidade de metabolização dessa purina. Então, aí entra numa questão um pouquinho mais enzimática, de afinidade enzimática, de atividade
de enzimas para fazer essa degradação do DNA e do RNA. Então, como mencionado, vamos usar só um gancho para tornar isso um pouquinho mais claro. Lembra que eu falei que o DNA da planta ele não é igual ao DNA de um animal, por exemplo? Então, nós temos muito mais similaridade com os mamíferos ali que nós comemos, ou os peixes, enfim, que nós comemos, do que com as plantas que nós comemos. Então, essa própria afinidade molecular, ela torna mais suscetível o metabolismo das purinas a ácido úrico, quando eu falo de animal, do que quando eu falo de plantas. Então, em conteúdo absoluto, sim, elas também são ricas, mas em estudos utilizando uma dieta rica em vegetais, não encontraram essa mesma elevação de ácido úrico. Legal, Deia. Legal. Perfeito. Acho que essa é a última, Deia. O que acontece? Eu vou começar a responder, depois você complementa. O nosso corpo, ele é muito sábio, então ele é feito para tudo estar em equilíbrio. Então, o que acontece? O nosso organismo tem mecanismos de vasoconstrição, vasodilatação, que vão trabalhar para esse equilíbrio pressórico, para que a pressão não fique alta demais nem baixa demais. Acontece que quando tem algum fator, é que aí sim a pessoa desenvolve, por exemplo, hipertensão, né, que é a pressão alta, ou hipotensão, por exemplo, no caso de infecção, uma sepse, que aí é um caso em que essa pressão baixa gera até risco de vida para esse paciente. Mas pode completar aí, Odeia, com a questão da alimentação. Tá. Então, é assim, né? Essa relação, acho que o que a Carol pontuou é bem importante. Então, essa questão da pressão baixa, a gente precisa saber por que essa pressão está diminuída, né? Então, existem vários controles, vários mecanismos de regulação da pressão, que, num contexto prático ali, eles vão envolver vasoconstrição, vasodilatação, reabsorção de líquido, maior eliminação de líquido, enfim, eu vou ter Retenção de alterações, sódio. retenção de sódio, exatamente, de eletrólitos ali, né, que vão promover a osmose. Então, eu tenho um conjunto ali de fatores que pode ter uma desregulação e me causar a pressão baixa. Então, acho que esse é o ponto primordial. Por quê? Dependendo de onde está o problema, então, se está a nível renal, de reabsorção de água, ou de eliminação de água, de reabsorção de eletrólitos, se eu tenho um problema ali no sistema renina-angiotensina-aldosterônica, ou nos meus receptores de pressão, por exemplo, meus baroreceptores, cada um deles vai ter a ver com uma condição específica que pode ou não estar associada à minha alimentação. Agora, fazer essa ligação direta de cortei animal e vou consumir vegetal vai me causar pressão baixa? Então, fazer uma associação, estou falando diretamente. É muito difícil, porque pensando no contexto bioquímico da coisa, quem regula a minha pressão e que tem a ver com o alimento é a albumina. Então, é uma proteína que está lá no meu sangue, ela está presente ali no meu plasma, e ela funciona com esse controle osmótico. Então, ela puxa água para ela, mantendo o fluido dentro do vaso, mantendo a pressão ali na parede dos meus vasos sanguíneos. Então, esse aí é um aspecto relacionado à alimentação. Só que essa albumina, apesar dela estar presente no ovo, por exemplo, está presente no leite, né, em menor quantidade, mas o ovo é o campeão, eu produzo endogenamente. Então, quando eu consumo vegetais, eu forneço os blocos de construção da albumina pelo meu fígado. Então, não seria aí algo relativamente correlacionado. Agora, se houver uma desnutrição proteica, então uma deficiência de proteína, aí sim eu posso causar a pressão baixa. Só que essa deficiência, ela não é porque eu excluí alimento de origem animal e nem porque eu escolhi consumir alimentos de origem vegetal apenas, por exemplo. Tá? Ela vai ter muito mais a ver com essa capacidade de produção hepática, por exemplo, e com o fornecimento de proteínas totais da minha alimentação, independentemente da fonte que ela venha. E do sódio também, né, Deia? Que também, assim, a gente sabe que o sódio está diretamente ligado a esse fluxo e
e a gente percebe que ele interfere, mas é o que você falou, não é um fator isolado que vai determinar, e às vezes a pessoa tem a pressão mais baixa, mas aquilo ali para ela é É fisiológico. fisiológico, Eu é mesmo normal. tenho, entendeu? Por exemplo, não quero comparar a pressão de uma criança recém-nascida com de um atleta, por exemplo, de alto impacto. Tem Aí tudo isso ainda por tem cima. esses fatores ainda que a gente tem que levar em consideração. Pessoal, muito obrigado, Deia. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos. Acho que o pessoal aí gostou demais também pelos comentários aqui, por tudo que a gente viu. Sei que hoje foi um dia pesado para você, é dia de trabalhar muito, pauleira, mas a gente agradece demais. Sei que você está falando aí desde manhã já está nas últimas palavras, mas foi um Imagina, eu show. vou chegar em casa e ainda vou cantar. Não foi nem uma live, foi um show, assim, foi uma aula. Muito obrigado, obrigada, esclareceu demais. E pessoal, se vocês quiserem o 3.0, a gente é de palavra. Se vocês quiserem o 2.0, a ideia veio. Semana que vem a gente já tem o Fernando Rodrigues, que vai falar sobre exercício, atividade física com a fibromialgia. Fernandinho, a gente está te esperando semana que vem. E aí, quem sabe, né, Deia, surge um 3.0, né, a terceira temporada. Mas aí depende do pessoal, né? Comenta aqui embaixo, pessoal. Fala aqui, pede aqui embaixo, aqui, vai, escreve, hashtag Volta Andréia. Segue a Deia lá no perfil dela, tá? É a Andréia Bonvini, já tá o link aqui de baixo na descrição do vídeo, tá? Então entra lá, já segue ela, fala que você viu ela na live e tal, pergunta, ela vai te responder. Claro que ela não vai fazer consulta, porque ela só com meia dúzia de texto não é o perfil, não é nem ético, nem o conselho nem permite isso. Mas claro que nessas dúvidas assim ela pode esclarecendo um bate-papo lá e ela vai postando conteúdo para ajudar a gente sempre a aprender mais. Gente, muito obrigado. Pode falar? Quero falar uma última coisa, pessoal. À vontade. Consultem. Existe, a gente elaborou, né? O Ministério da Saúde elaborou o Guia Alimentar para a população brasileira. Ele é gratuito, ele está disponível na internet, é só jogar no Google. Guia Alimentar para a população brasileira. Vou deixar aqui na descrição também, ideia. Vou deixar aqui. Não tenho condições de ver um nutricionista agora, então veja, uma coisa não substitui a outra. Mas nesse momento eu não tenho condições, estou com a minha alimentação que eu não sei para onde eu vou. Esse material é gratuito e ele foi feito dos nutricionistas, dos médicos, para vocês. Então, aproveitem, consultem, porque ele existe e ele foi eleito o melhor guia alimentar do mundo. Olha não é mentira, legal. Pode procurar aí na internet. Olha que legal. E não é divulgado, né? Isso é uma pena. Daí, se você tiver fácil, depois me manda o link aí que eu já jogo aqui na descrição. Pode deixar. Tá bom? Pode deixar. Gente, Combinado. muito obrigado. Uma excelente noite para todos. Esperamos vocês na próxima. E fui! Vamos lá, Déia. Fui! Fui! Tchau, gente. Até mais.